Olá, meus camaradas! Sejam muito bem-vindos ao canal Automação e Simulação. No vídeo de hoje, você vai aprender a programar em texto estruturado a cena 6 Assembly Analog do Factorio. Mas antes disso, eu vou pedir um favorzão para vocês. Já deixa aquele like e se não for inscrito, se inscreve no canal. Dessa maneira, vocês vão me ajudar bastante e eu posso trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Agora vamos abrir o projeto base 4. Se você não viu o vídeo titulado Programação de CLP em texto estruturado cena 5 Assembler, eu recomendo muito que você assista. Neste vídeo, nós criamos o projeto base 4 e este projeto base 4 ele contém configurações necessárias para que o Codes possa se comunicar com o Factorio. Além disso, ele vem com uma pool base que contém lógicas referentes aos botões de acionamento do painel elétrico, os botões Start, Stop e Reset e o botão de emergência. Então, como eu disse para vocês, esse projeto base 4 ele já vem com uma device Ethernet e as devices Modbus. Tá? Além dessa pool base, com essas lógicas referentes à parada de emergência e aos botões Start, Stop e Reset. Agora vamos em File, Save Project As, e eu vou nomear o projeto como Assembly parênteses Analog, que é o nome da cena que estamos programando nesse vídeo. Essas lógicas aqui dessa pool base eu vou deixar na descrição do vídeo, assim como as lógicas referentes às outras pools que vamos adicionando. Vou fechar essa pool base. Agora eu vou abrir o Factorio. Com o Factorio aberto, vamos em cenas e escolhemos a cena 5, Assembly Analog. Cena 6, desculpa. Então, aqui a gente tem que fazer algumas configurações. Mas antes disso, vamos aqui em File, Drivers, e escolhemos a opção Modbus TCP/IP Server. Vamos em Configuration. A primeira coisa que a gente vai fazer, fiquem atentos a isso, é mudar a escala de 100 para 10. Tá? Isso aqui muda muita coisa. Então, não esqueçam de mudar aqui a escala de 100 para 10. E vou adicionar uma entrada digital e uma saída digital. Em vez de 1010, agora fica 1111. Vamos mover a variável Factorio Running para input 10 e a variável manual para input 9. Também vamos mover a variável Bases Emitter, que é o emissor de base, para coil 10. Aqui no emissor de bases, eu vou mover o tempo mínimo para 2 e também vou tirar ele de forçado para que eu possa controlar ele com a programação. Já no emissor de tampas, eu vou só mover o tempo mínimo para 2. Então são essas configurações que a gente faz aqui no Factorio. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou adicionar uma pool. Basta clicar com o botão direito aqui em Application, adicionar objeto e escolhemos a opção Pool. Eu vou nomear essa pool como abastecimento e contador. Então,
nas variáveis nós vamos adicionar 3. Uma variável eu chamei de partLiving ftrag, que é uma borda de descida deste sensor partLiving, que é o sensor que está atrás da lâmina de parada 2. Que é este sensor aqui. Então, a gente adiciona a borda de descida referente a este sensor. E a outra variável é essa base atPlace, rtrag, já é uma borda de subida referente a este sensor, base atPlace, que está na frente da lâmina de parada 2. E a variável que eu chamei de contador, que é do tipo CTU, ou CounterUp. Esse bloco de notas aqui eu vou também adicionar na descrição do vídeo. A gente vai fazer uma revisão dessa programação. Vou minimizar aqui. Então, aqui são as bordas de subida deste sensor aqui, como que acabamos de declarar. E aqui é a borda de descida deste sensor, partLiving, que também acabamos de declarar aqui em cima. Aqui temos o contador. Quem vai incrementar um valor na contagem é essa variável partLiving ftrag, ponto Q, é a saída desse bloco de função ftrag. Então, quando eu tiver uma borda de descida neste sensor partLiving, como eu disse para vocês, esse sensor que está atrás da lâmina de parada 2, quando é que eu vou ter essa borda de descida? Quando a peça já montada passar completamente por este sensor aqui. Então, quando isso acontecer, incrementamos 1 na contagem. Caso a gente queira resetar o contador, basta pressionar o botão reset ou o botão de emergência. E movemos o valor da contagem que está sendo medido por esse contador para a variável counter. A variável counter ela vai exibir o valor lá no display. Então movemos essa variável contador.cv, que é onde está sendo gravado a contagem de peças aqui do contador, e movemos isso para a variável counter que está associada ao display. O display está aqui no painel elétrico, esse display aqui. Então vamos lá. Agora temos a lógica referente ao abastecimento de tampas. Se o botão de emergência não tiver atuado e a variável enable estiver setada, essas duas condições elas vão estar em praticamente todas as nossas lógicas. Então eu não vou ficar repetindo. Então, como o botão de emergência ele é normalmente fechado, caso a gente queira dizer que ele não está atuado, basta botar a condição if. Então, ele não atuado e a variável enable setada. Além dessas duas condições, temos mais duas. O sensor do eixo Z está igual a 0, tá? Ou seja, o meu manipulador aqui no eixo Z está aqui em cima. Além dessas três condições, temos mais uma, que é o lead atPlace não está detectando a tampa. Tá? E o lead atPlace é esse sensor bem aqui. Então, aquelas duas condições padrão, mais este sensor aqui está igual a 0, né, detectando o valor 0, o que significa que o meu manipulador está aqui em cima. E o lead atPlace
não está detectando uma tampa. Então, para a gente impor a condição dele não estar detectando uma tampa, a gente põe essa condição if note. Com essas condições satisfeitas, atribuímos o valor true para a esteira das tampas 1, que é essa esteira aqui, que está na frente da lâmina de paragem. E também atribuímos o valor de true para a variável stopBlade 1, que é a lâmina de parada 1. Tá? Então, o manipulador aqui em cima, no eixo Z, e este sensor não detectando tampa, vai ligar essa esteira e vai levantar essa lâmina de parada 1. Caso contrário, por isso que a gente põe somente a condição else, caso este sensor esteja detectando uma tampa, então isso aqui é para não repetir, né? Não colocar else, para a gente não repetir toda essa condicional aqui, a gente põe somente o else. Tá? Então, significa que agora, ao invés de eu ter o sensor não detectando a tampa, agora vai ser para ele detectar a tampa. Então, quando ele detectar a tampa, atribuímos o valor false para a esteira de desconveio 1, que é essa esteira aqui. Ou seja, vai desligar essa esteira. Tá? Então, sensor aqui em cima e aqui não detectando, vai ligar a esteira e levantar a lâmina. Aí a tampa vai vir para cá. Quando ela chegar bem aqui, que esse sensor detectar ela, desliga a esteira. Essa lógica que a gente desenvolveu para o abastecimento de tampas. Já o abastecimento de base, além das duas condições padrão e da Z igual a zero, agora também muda o sensor. Né? Que é agora este sensor aqui, BaseTPlace, que a gente também vai colocar o if note. Tá? Quando ele não estiver detectando base, vai atribuir o valor true para a esteira das bases 1, que é essa esteira aqui. E também vai atribuir o valor true para o emissor de bases, que é a variável base emitter. Tá? Então, quando o manipulador estiver aqui em cima e este sensor não estiver detectando a base, vai ligar o emissor e vai ligar a esteira. E caso esse sensor aqui, parte livre, não esteja detectando também a base, vai levantar a lâmina de paragem 2, que é essa lâmina laranja aqui que está recuada no momento. Por que eu ponho essa condição aqui? De este sensor também não estar detectando para poder levantar. Porque quando a peça estiver montada já, que eu vou ligar essas duas esteiras, se eu não colocar essa condição aqui, assim que a peça passar completamente por este sensor, ia levantar a lâmina de paragem. Tá? Abaixa para a peça passar, e quando ela passar completamente por este sensor, vai levantar a lâmina de paragem e vai bater embaixo da peça montada. Tá? A gente não quer que isso aconteça. Então, além de não estar detectando esse sensor, também este sensor não pode estar detectando uma peça, para poder levantar a lâmina de paragem 2. Então a gente adiciona essa condicional aqui dentro dessa outra. Aqui a gente coloca aqui, quando a gente tira aqui a condição da variável enable, tá? Quando o botão de emergência não tiver atuado e a variável stopBlade 2, que é essa lâmina que estiver atuada, ou seja, essa lâmina que estiver levantada, sempre que eu tiver uma borda de subida neste sensor aqui, BaseTPlace, tá? Ou seja, quando a base vier para cá, assim que este sensor detectar ela, vai ter essa borda de subida e atribuímos o valor false para a esteira das bases 1, que é essa variável bases com V1, e atribuímos o valor false
para o emissor de base, tá? Ou seja, quando a base vier pela esteira e quando ela chegar aqui, que este sensor detectar ela, nós movemos, desliga a esteira e também desliga o emissor de base. E aqui é a contagem, tá? Na verdade não, é quando a gente tiver uma borda de descida neste sensor parte livre. Tá? Quando acontecer essa borda de descida no sensor parte livre, além de incrementar, como eu tinha falado para vocês aqui, vai atribuir valor true a stop blade 2, ou seja, quando passar completamente por esse sensor, vai levantar novamente essa esteira, essa lâmina de paragem, desculpa. Então, levanta a lâmina antes da peça chegar aqui, aí a peça vai vir, vai montar, aí quando ela estiver montada vai baixar a lâmina, vai ligar as duas esteiras, a peça vai passar, quando ela passar completamente por este segundo sensor, parte livre, aí sim levanta a lâmina novamente. E além de levantar a lâmina, vai desligar as duas esteiras, tanto a 1 quanto a 2. A 1 é essa que está aqui na frente da lâmina de paragem e a 2 é essa que está aqui atrás. Então essa é a lógica do abastecimento de base. Tá? E além de adicionar a POA aqui, temos que adicioná-la também na main task, tá? Senão não vai ler a POA. Vamos adicionar o objeto, program call, clica aqui nos três pontinhos, expande a opção application e dá dois cliques na POA de abastecimento e contador, que a gente acabou de revisar a lógica dele. Agora basta apertar em adicionar. Pronto. Está adicionado na main task. Agora eu vou fechar aqui. Vamos adicionar outra POA. Vamos clicar em Application, adicionar objeto, POA. E essa POA agora eu vou chamar de manipulador. Agora basta adicionar. Então na POA do manipulador, a gente não declara variáveis locais, tá? Então vamos direto para a programação. Esse bloco de notas eu também vou estar colocando na descrição do vídeo. Agora eu vou copiar, fechar aqui. Como a gente tem uma sequência de eventos, a gente utiliza aqui o case para fazer isso. E o nome que eu estou dando aqui é passo. Tá? Então você pode colocar passo, sequência, sequenciamento, qual você achar melhor. Então aqui o passo 0 é simplesmente aguardar o abastecimento da tampa. Quando a tampa chegar aqui, que este sensor LIDAR precisa detectar, o que vai fazer? Vai mover 12 para o 7x, que é o atuador do eixo X. Então, por que isso? Porque a gente quer pegar no meio da tampa, né? Então, como o atuador está mais para cá, para o lado, a gente tem que alinhar o centro da tampa com o manipulador. A gente faz isso movendo 12 para a variável 7x, que é o atuador do eixo X. E além disso, movemos 1 para a variável passo. Então vamos para o passo 1. Então esse aqui é um passo 0, né? Um passo inicial. Já o passo 1 vai ser para avançarmos o eixo Z. Quando a gente vai fazer isso?
quando o sensor do eixo X estiver detectando um valor maior ou igual a 10 e um valor menor ou igual a 13, são essas duas condições aí, nós atribuímos o valor 95 para o atuador do eixo Z. Tá? Então, a gente vai, assim que primeiro movemos o valor para o atuador do eixo X, né, 12, aí ele vai avançar para cá e depois ele vai descer para pegar a peça. Então a gente faz isso, a gente desce ele movendo 95 para o atuador do eixo Z, que é essa variável 7Z. E além disso, quando no meio da descida, né, quando for maior que o Z, o sensor estiver detectando que já está maior que 50 e menor que 84, vai ligar o vácuo. Tá? Então já liga o vácuo um pouquinho antes de chegar lá no final. Não vai esperar chegar lá no final para ligar o vácuo. Tá? Quando o Z já estiver maior que 50, no meio da descida, já liga o vácuo. E quando o Z for maior ou igual a 87 e este sensor item detected estiver detectando a tampa, vamos para o passo 2. Já o passo 2 é recuar o eixo Z. Recuar o eixo Z. Então, como é que a gente faz isso? Nós atribuímos o valor 0 para o atuador do eixo Z, que é essa variável 7Z. Aí ele vai começar a recuar, ele estava lá em 95, aí ele vai recuando. Quando for menor que 70, que o sensor estiver detectando que está menor que 70, nós vamos mover 90 para a variável 7x, que é o atuador do eixo X. Ou seja, estava aqui embaixo, né, quando a gente atribuiu 95, a gente vai atribuir o valor 0 e ele vai começar a recuar. No meio da recuada do eixo Z, vai avançar no eixo X. E nós avançamos no eixo X até o valor 90. Quando for maior que 88 e menor que 92, nós vamos para o passo 3. Ou seja, quando chegar lá no final do eixo X, do movimento do eixo X, nós vamos para o passo 3. O passo 3 é avançar no eixo Z. Então aqui, na verdade, aqui é recuar no eixo Z e avançar no eixo X. Então, essas duas coisas que fazemos aqui nesse passo 2. Então, agora a gente vai avançar no eixo Z, mas só vai avançar no eixo Z quando este sensor aqui, Base Place, que é este sensor aqui, estiver detectando uma base. Então, não é simplesmente avançar para o eixo Z. A gente só vai avançar, só vai abaixar o manipulador. A gente abaixa ele avançando no eixo Z. Só vai abaixar quando este sensor Base Place estiver detectando uma base. Quando isso acontecer, movemos 85 para a variável 7Z, para o atuador do eixo Z. Por que 85 e aqui é 95? Tá? Porque aqui eu só tenho a tampa, então eu tenho que descer mais um pouco. Aqui eu já tenho uma base, já tenho uma certa altura, tá? Então eu tenho que descer um pouquinho menos. Então basta mover 85 ao invés de 95, tá? E quando o Z for maior ou igual a 82, além de estar detectando a base, colocamos mais essa condição.
gente vai dar ordem para baixar, movendo 85. E quando tiver lá no final que for maior que 82, maior ou igual a 82, vamos ligar as duas esteiras, atribuindo o valor true para elas, para base de conveio 1 e para base de conveio 2. Tá? Atribuímos o valor de true para essas duas variáveis. Então, ou seja, vamos ligar essas duas esteiras aqui. Também atribuímos o valor de false para stop blade 2, que é a lâmina de paragem 2, que é essa segunda lâmina aqui. E desligamos o vácuo, atribuindo o valor false à variável grab. Por fim, vamos para o passo 4. O passo 4 é recuar o manipulador no eixo Z. E no eixo X também. Então, como é que a gente faz isso? No eixo Z, atribuímos o valor 0 para a variável 7Z. Tá? Então, a gente vai estar subindo o manipulador. E quando ele, no meio da subida, quando ele for menor que 65, atribuímos o valor 0 à variável 7x. Ou seja, no meio da subida, começamos a recuar também no eixo X. Por fim, quando os dois manipuladores forem 0, ou os dois atuadores forem 0, né, os sensores detectar isso, detectar que recua totalmente no eixo X, e aqui ele detecta que recua totalmente no eixo Z. E também não tenhamos pressionado o botão Stop. Se a gente tiver pressionado Stop, essa variável vai estar setada. Então a gente colocou if note porque a gente não quer quando a gente não quer indicar que essa variável foi setada, tá? Então tipo if note, tá? A gente faz o que? Atribui o valor 0 à variável passo e reinicia o ciclo, tá? Então, ou seja, no final do movimento, quando já passou a peça aqui, no último passo, a gente deu a ordem para recuar. E quando os dois sensores, tanto do eixo Z quanto do eixo X, detectar que foi recuado completamente, se não tiver pressionado o botão Stop, volta para o passo 0, reiniciando o ciclo. Caso a gente esteja no modo manual, ou tiver pressionado o botão Stop, vai atribuir valor falso para a variável enable e vai encerrar o ciclo. Então temos um total de 5 passos aí. 5 porque a gente tem passo 0 também. Então essa é a lógica da pole manipulador. Também temos que adicionar aqui na main task. Vamos adicionar o objeto, programa call. Agora vamos adicionar a pole manipulador. Pronto. Falta agora a gente vir aqui em GVL. Antes disso, vamos aqui em Modbus TCP Slave adicionar os canais. Então, em Modbus TCP Slave, vamos em Modbus Slave Channel. Eu vou renomear o canal 0 como entradas digitais. E as entradas digitais nós mapeamos através da função 2. Nós temos aqui um total de 11. Agora vou renomear o canal 1 para saídas digitais. E as saídas digitais nós mapeamos através da função 15. Também temos um total de 11. E o canal 2 nós temos uma saída analógica, que é o nosso display. Nós temos somente um. Uma saída analógica nós mapeamos através da função 6. Agora vamos aqui em GVL.
e vamos adicionar as variáveis. Eu salvei elas aqui nesse bloco de notas, que eu vou estar disponibilizando para vocês na descrição do vídeo. Lembrando que vocês podem fazer um mapeamento aqui no Modbus TCP Slave e Modbus TCP Slave IO Map. Eu faço aqui porque eu posso fazer num bloco de notas e só copiar para cá. Antes de a gente continuar, faltou aqui no mapeamento, eu acabei de ver isso, faltou adicionar as entradas analógicas referentes ao X e ao Z. Vamos adicionar mais um canal. Que eu vou chamar de entradas analógicas. E as entradas analógicas nós mapeamos através da função 4. Temos um total de 2 entradas analógicas e também faltou corrigir aqui. Na verdade nós temos 3 saídas analógicas. Temos que mudar aqui da função 6 para a função 16. E mudar o tamanho de 1 para 3. Então canal 0 entradas digitais, 11 entradas digitais. Canal 1 saídas digitais, também temos 11 saídas digitais. Canal 2 saídas analógicas, função 16, temos 3 saídas analógicas. E canal 3 entradas analógicas, temos um total de 2 entradas analógicas. Então agora sim acho que está tudo correto. Vou compilar aqui para ver se não aparece nenhuma mensagem de erro. Não, está tudo correto. Então vamos startar aqui, eu já startei o meu. Vamos fazer o login. Então, eu tenho 3 pôs nesse programa. Eu vou disponibilizar as 3 para vocês na descrição do vídeo. Já conectou com o Factor.io, porque eu já startei aqui o servidor do Factor.io. Vamos dar play na cena. Percebe que como o sistema não está habilitado, ele já acendeu o LED vermelho, para indicar que o sistema não está habilitado. Eu vou deixar no modo manual, vou apertar aqui Start, ele vai executar o ciclo uma vez e parar. Fez o ciclo uma vez, parou, voltou aqui para a posição inicial. Vamos girar a chave para o modo automático, pressionar Start. Como nós vimos, o primeiro passo é o alinhamento. Depois ele captura a tampa, avança e encaixa. Vou pressionar aqui o botão Stop para testar o pisca-pisca. Assim que ele termina o ciclo, ele para, independente de estar no modo automático, porque eu pressionei o botão Stop.
Vamos pressionar Start novamente. Ver se não acontece nenhum erro. Aparentemente está tudo ok com a nossa lógica. Vê que adiciona uma contagem sempre que passa aqui. Passou completamente aqui, adicionou um no display. Vamos testar o botão de emergência. Ó, parou tudo. Então, tá tudo certo aí com a nossa programação. Até mais, pessoal. Muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixa aquele like e compartilha com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Tamo junto. Tchau, tchau.